Olá, tudo bom? Professor Calil, né, de Sociologia, né, dessa vez aí agora fazendo uma série de videoaulas, né, sobre a matéria Sociologia. Nessa primeira aula a gente vai estudar aí, né, ou, na verdade, ao longo dessas aulas a gente vai tentar responder aí essas questões: o que é Sociologia, né, por que estudar Sociologia e quando surgiu a Sociologia. Claro também que a gente vai entrar aí nas aulas sobre a convivência humana, né? Falar aí de alguns aspectos importantes sobre a convivência humana. Lembrando que essa série de aulas, né, faz parte aí da introdução ao conhecimento sociológico, a introdução à sociologia, ok? Teoricamente, né, inicialmente, de forma bem sintética, né, logia seria estudo, então seria estudo da sociedade. Mas aí vem aquela pergunta, né, estudar o que, né, da sociedade, né? O que da sociedade? Qual seria o objeto de estudo de fato da sociologia? Seria, na verdade, né, o comportamento dos indivíduos, o comportamento social dos indivíduos. Então a sociologia, né, é uma ciência, né, igual à história, né, porque possui uma definição, um objeto de estudo, um método de pesquisa. Também a sociologia é uma ciência, ela precisa provar o que ela diz. Ao estudar o seu objeto de estudo, ela precisa provar isso. E é uma ciência que vai estudar a sociedade através dos grupos sociais e das instituições sociais. Quando eu falo aqui estudar a sociedade através dos grupos sociais e das instituições sociais, quem pertencem aos grupos sociais e quem fazem parte das instituições sociais são os indivíduos. E o que a gente mostra aqui nos grupos e nas instituições? O nosso comportamento. Então a sociologia seria uma ciência que vai estudar o comportamento social dos indivíduos. O que seria, professor, esse comportamento social? Na verdade, a sociologia vai se interessar pelo comportamento dos indivíduos em coletivo. E aí, ao estudar a sociedade através dos grupos e das instituições sociais, ela vai analisar esse comportamento. E aí você tem relações de poder, as hierarquias existentes nos comportamentos sociais e o significado que os seus membros vão atribuir a isso. Ao longo das aulas a gente vai destrinchando, né, esses pontos que eu estou colocando aqui para vocês. Então, qual seria então a finalidade aí da sociologia? Ela tem uma finalidade, ou seja, para que serve a sociologia? Para produzir um conhecimento científico e reflexivo sobre a vida em sociedade. Ou seja, finalidade, objetivo da sociologia, de estudar a sociologia, é a produção desse conhecimento científico, ou seja, a produção de conhecimento não baseado no senso comum, no eu acho, mas sim em algo que pode ser provado e comprovado. E reflexivo, né, porque vai provocar uma reflexão sobre a vida em sociedade, que busca compreender seu funcionamento e o comportamento dos grupos sociais. Então, a sociologia tem a finalidade de compreender o funcionamento da sociedade e o comportamento dos indivíduos dentro dos grupos sociais e das instituições sociais. Então, nós temos a tradução disso aqui, né? Nós vamos ter aí uma ciência que se preocupa em estudar o quê? O funcionamento da sociedade, né? O comportamento dos grupos sociais. Esse funcionamento da sociedade, esse comportamento dos indivíduos dentro dos grupos sociais e das instituições sociais, a gente vai chamar de realidade social. Ou seja, essa realidade social seria o objeto de estudo da sociologia. Mas aí vem aquela questão, para a gente encerrar essa primeira videoaula, né? Falamos aí o que é sociologia, o que a sociologia estuda, tratamos aí do seu objeto de estudo, mas por que e para que estudar sociologia? Primeiro, a sociologia é importante a sociedade e o comportamento dos indivíduos. Para que a gente estuda a sociedade? É importante conhecer e saber sobre o comportamento dos indivíduos em sociedade. É importante também saber como se dão as relações de poder entre os indivíduos. Por que existem indivíduos que têm mais oportunidades do que outros? Ou porque uns têm mais privilégios do que outros? E por que as instituições e os grupos, as instituições sociais, os grupos sociais, né? Nós pertencemos às instituições sociais. Pegamos, por exemplo, a escola é uma instituição social, né? A família é uma instituição social, e os grupos sociais é aqueles que nós fazemos parte. Nós vai lidar, né? Vai estudar melhor sobre os grupos sociais. Mas por que as instituições e os grupos do qual fazemos parte, elas têm
essa finalidade, essa função de orientar e controlar nossos comportamentos. Então, todas essas questões, né, a importância de estudar a sociedade e o comportamento dos indivíduos, né, como se dão as relações entre os indivíduos, né, porque existem indivíduos que têm mais oportunidades ou mais privilégios do que outros, né, e porque as instituições sociais e os grupos sociais têm essa função de orientar, tanto de orientar como controlar nosso comportamento. São essas questões que a gente vai poder investigar, né, e discutir durante as aulas de sociologia, ok? Então essa foi a primeira aula, né, sobre a introdução à sociologia, ou então introdução aos estudos sociológicos, ok? Na próxima aula a gente vai tratar melhor desses tópicos para você compreender melhor, ok?